nem 5 horas da tarde, quer dizer, eu cheguei, tomei banho, precisava de comer um pouco mais, tô toda cheia de caroço, não sei o que está acontecendo, isso é uma coisa integral demais, como demais também, né, Alteiro, né? Com franga, com um pouco de franga, aquele resto de coisa, sei que eu cheguei, tive que comer mais, tomei banho, dormi, e tá a fim de fazer nada, que não tem nada pra fazer, tá a fim de fazer nada corporal, então tô cansado visualmente, depende dos olhos para passar o tempo assistindo as coisas que eu selecionei. Então, né, não tem que mastigar, né? Quer dizer, hoje eu não vou, então vou até cansar os olhos até dormir de novo. Meu cabelo ver se aguenta, ficar mais planificado, eu tô estourado, que não adianta estimular para nada. Você imagina num dado momento você tem que prestar qualquer coisa virtual, aí do que fosse prazer para você, não é prazer, né? Qualquer coisa que induza mais gasto calórico, e mesmo assim eu preciso de, né, razões de inteligência que substanciam de fato a minha sustentabilidade. Então eu quero colocar alguns pontos de regra primeira. Regra primeira, as pessoas não devem ser cientificamente o que vira, né, acionistas de empresa de estupro, de picação, picação que num dado momento a quem justifique metodologizar cobaiamento coisificado, descoisificado, pró-coisificado, né? Você tem uma resposta muito grande, com um entendimento muito maior do que a impostação do que não é permitido desmilagrar, assim, não é permitido desnaturalizar, não é permitido ultrapassar a frente, acreditar que se ultrapassa a frente do que se faz bem revelar, né? Bem representar a minuciosidade direta que justifique a alma dicotomizável, a elementaridade anatomizável que substancia de fato, né, linearidade complexa, não roubável, não comparável, não desinviolável, né, que não caia, né, no claro, que não caia na desoperacionalidade da incongruência inafiançável. É inafiançável, se torna inafiançável, mas sempre tem, então foi uma sustentabilidade teorítica que todo mundo gozou junto. Vai para o mesmo lugar, é tudo igual, um com perna fechada. A sustentabilidade basal, ou já que tem a sustentabilidade basal, tem que se fazer meio pau, que se faz tocante, goza de alguma maneira, esse aparentemente não casa, se aparentemente finge paternalista, mas ele goza sozinho, né? Ou ele mal goza sozinho, a quem justifique largar na mão deles, porque acham que bem goza acompanhado, ou dizer que melhor goza acompanhado que em qualquer situação, do que consideram, no paradoxo do oral, do automasturbatório sensorial, que é assim que é o que é jogado em teoria de igreja. Andarilhos descabidos, ninguém de ninguém, empurrando com a barriga do cu, se não gostam, mais um motivo para ganhar em cima. A teoria tal que se deixar as costas da igreja tem vantagem, bem gozado. Eles não são, e sob processo de indenizações, a quem justifique reativas e responsabilidades de proximidades e distâncias, alguém vão gerar, ganhar méritos, né? Ganhar méritos de sustentabilidade, de reversa escravista, que eles aceitaram, eles dependeram desse trabalho, mas que assim ou assado, ou eles se tornam escravistas, esse não responde. O andarilho, o auto original, ele, né, ou no espectro social que ele diz não precisar, ele larga nas costas do outro, que assim foi imposto que ele não precisava. Se o outro não bem fazer, ele já está disposto para meter a mão na terra do outro, que até então, sob determinadas penalidades, né, ele tem que fazer algum serviço impessoal de entregar a semente, de
de entregar alguma coisa, ou mesmo não ter capacidade de representar, porque se não fez sob determinada ordem, determinada naturalidade uniforme, que caracteriza-se uma rasa, né? Uma impessoalidade de força, né? Que indireta, que camufla, que permite, que enxerga, que faz desejar, mas não toca necessariamente. Assim, os advogados do diabo, como é que é? Faz isso, mas não toca, faz isso, mas não come. O que é o desacato perante a visualidade, as condições sensoriais premonitivas, preventivas, né? Corrente autocurativas, né? Correntemente, como se fazem decorrente, né? Anticorrente, né? Vacinatórias assintomáticas, em que hora o veneno levanta um pedaço do veneno, que aquele é viado, mas em algum momento tem o duro para você sentar, você só quer a parte principal. Nesse momento, né, o cu isso ou aquilo, ou qualquer buraco da frente, ou qualquer, mas se pagar, não é? A coisa traz né, uma reatividade, uma percepção que num dado momento, o que é a percepção direta? Isso aqui é buraco, isso aqui é buraco, isso aqui é o arroz que você tem, aquilo ali é um arroz em quantidade maior, né? Ou não necessariamente, que vira o diferencial de fato quando eles se, né, unilateralizam, partidarizam, ou de fato como que a coisa vira, né, minuciosidade, a dicotomizável, como que qual o entendimento angular, amplitudinal, né, desassimétrico, que horizontaliza, horizonte horizontaliza, horizonte diagonaliza, diagonaliza horizontaliza, vértico verticaliza, vértico diagonaliza, diagonaliza circunducisaliza, qualquer merda, esférica, desesférica, losanga, qualquer porcaria, que assim vocês colocam estática de não estática, o interlógico de não lógico, aqui é instintivo, quando algumas questões minuciosas sobre igreja. Criou-se uma pauta, somos cristãos, mas não necessariamente praticantes. O que é uma condição basal, de fato colocado, sacramental, né, que justifica, de fato, não estar fora da igreja e entender determinadas coisas, né? Não é o Cristo crucificado ou não acreditado, ou degenerado ou assim apontado, quando vira-se racionalidade, né, de despadronizado aqui padronizado, o paradoxo do crente, aqui é o paradigma do crente, né, cristãosis, né, cristandadam-se, né, de colocar mais são, mas isso aquilo entre o paradoxo da punição aqui, entre a largura aqui, como abdicou o trono, mas não saiu de dentro da igreja, né? Dentro da igreja, no tempo entre Galileu, quem é o Galileu? Quem é a altura, baixuras, entre tocante e não tocante, o olho maior, o olho nu, o olho das lentes, né? Situações que se fizeram convidativas ou reveladas indiretamente, ao que justificar que se decidir vir de cima para explodir tudo, que é que preventivamente vale a pena avisar a todos, e todos vão ser protegidos se não fosse a ciência. Como vir de baixo, até que ponto o cu avisa, né? Quando o limite já não atolou o oral, se vier enfiando por baixo, como o teorema de que vem por cima, os controles por cima, quando podem pisar na terra, se não cair no buraco, tem alguma maciça que no chão não passa, não é? E que é lucro, porque no chão não passa. Ou você decide de como nem tá no chão, ou você entra no buraco de fato, sem dar bota a mão na massa, tem compreensão, tem proximidade, tem prensa sobre vantagem para passar o tempo, tesão de passar o tempo, quando não observado, chega, precisa ter porque já não tinha, e já sabe que pode não ter a qualquer momento, né? Que vira o que é o inconsciência do naturalizado. Dizer assim, para que ele fica mais fácil ser cara de pau. Quando num dado momento ela nem tem consciência de tudo que tem, nem parece ter tudo que tem tanto para que se outros não têm, né? Alguém tem que ter inteligência de tirar
levar o senso crítico para ele entender o que é o interroubar, o interdesroubar, fiar no rabo de quem, que fiar no rabo de quem, simplesmente tirar, toma aqui para você, agora carrega. O que você não interrevelou, o que você não fez? E caso você soubesse, qual é o espectro revelatório, educativo, indireto, de um fato reativo, sobre arrasto e despeso corporal, qualquer coisa que assim se coloque, para dizer que se soubesse teria feito. A impunidade teria resolvido, que não resolve a própria miséria. Então tem essa questão sobre quando pró-desartificializados, ou que virou estética, cultura de trabalho, invasivas, não é? Justificações heterotrofíveis, aparentes, não aparentes, sistêmicas, né? Tá lá dentro do cu dele, tá ali pra dentro tudo, você tá achando que tá igual, né? Ou ali esconde, assim, esconder o que é aparentemente, mudar ou não, o que é a caricaturação do aparente cênico, roubado, crítico não pejorativizado, como pejorativizado, que datam-se leveza, estrategista aos limiares de inteligência que se façam proximais estratégicos e não necessariamente. Que a corrupção ela é estimulada para que não sejam rentáveis, né? Que é render não rendendo, não é? Que dependem, né, de condições tais, e a culpa são os imperativos continentais pangeicizados. Por que se tornaram pangeicizados, né? Que é um aglomerado de maioria, a impostação da minoria sobre o milagre ressurreto, a ressurreta, milagrada, naturalizada, que é quem justifica o pecado daquele que entende ou foi estimulado a ser subproduto, o né, mais pecadado do pecado, independente de percebido. Aí se faz, tem que, o que é o arrasto do valor do crucificado, já que levou os pecados. A gente vai na igreja, joga moeda, o seu filho vai ser apedrejado, vai ser pregado, mas o seu filho não pode essa prática. Não é essa prática consagrada, não é essa prática consagrada, estimulada a ser eucaristificada, ao entendimento do swing, do sangue máximo, do estupro máximo, que num dado momento é gozo absoluto, mas num dado momento alguém tem que pagar. Então tem-se uma jogada constituinte totalmente apraxiológica, ateorizante, que elas são atemporais, inclusive entre governos, mesmo que os governos considerados desgovernos, pró-governos, picotados aqui, ali vão repetir o cargo, efetivar o cargo ou não necessariamente, né? Processos arquivados, né? Coisas quaisquer sobre o que virou, né? Execução de lei como legislação executória. Aqui os juízes, a causa e efeito dos juízes, já que esse é o dono ou partido do dono, que momento é não, e o outro acreditou ser anti-não e intersim de meter a mão aos estados interoriginados quando fica estuprado, mais ralo, mais passível de ser estourado, não fudido, desanatomizado, não arcabouçado de integralidade não parasitológica, não pejorativizado, a quem justificar meter a mão nas frações do, né, espacia-se, dizer que o espacia-se vai pulindo e vai roubando o entendimento de a quem osmose, espontâneos, osmóticos, né, involuntários, né, contínuos a quem desintervenientes das raspas, né, que saem nas vantagens. O que são os arrefecentes gratuitos? Paradoxo, o paradigma da abanação de graça. Muito bonito sobre isso. Aquele paternalistas totais sobre miséria absoluta, como corrupção volumetricamente acumulada, sem prestação de conta diária, que se faça um entendimento comum do manejo sustentável. E posso fazer o que quiser no público, né? É meu mesmo, e temos essas condições, né? Embaixo disso, né, fica em que dado momento, entre terra vazia vendo planeta vazio.
mas se vem do planeta vazio, responde tecnologicamente ao planeta vazio, a quem fica vantagem perante o criacionismo, quem joga pelanca, quem estimula a sobrar cada vez mais novinho, cada vez menos velhinho, mesmo que atinjam idades e shows das sabedorias das delinquências, entre, né, genialidades, né, pastorzinho genial ou cristozinho perverso, assim colocado, caso mal estimulado. Então vou mostrar que eu te mato e te ressuscito. Não, eu te matei para não ressuscitar, ainda ganhou a aba da ressuscitação. Ou vamos assim colocar o que vira, pendurar nas coisas o arrasto físico a quem te dá diante, né? Desencosto, despacho, responsagem, né? Estimulam, né? Evocação, invocação, insurreição, ressurreição, que é estímulo e resposta, né? Que quem cutuca está precisando um autocutucou, até o processo masturbatório multicomercializado, sobre os pintos de borracha, as porras variadas totais, constantemente não estão nem aí pelo outro e tem a jogada, né? Do que aparentemente os passivos que fingem, né? Que tem a diversidade pejorativizada, que tendo órgãos embutidos e se começar a sangrar, começar a feder, começar a parasitologizar, tem que ser desculpa, né? Tem que ser desculpa de que tem que cuidar, e é o plano 2, o reservista da guerra. Tem que ser protegido, que oferece um buraco de esfregar ou de fazer neném. Perguntemos, né, as moças, né? Os molestados, estuprados, né, não acreditados, não considerados por seus machos, e que fazem por onde menos ser, que também tem o fator tal. Quem são os machos? Que é sobre a independência da barriga, o não achado das bundas, e o que se fizeram resolver as suas bundas, para que procuram, né? Para que procuram sem conhecer, né? De como assim enfia no rabo deles, vai estourando aquilo tudo, ainda que já não tem fundo há muito tempo, para entender até que ponto soca a frente, da frente tem coisa que empurra para frente, o que vira, vai entrar por trás, vai fazer um peru, estufar para frente, vai sair um peru da buceta da mulher, e o que vai sair empurra, né, e vê se sai ou abre um buraco para fazer um filho para ele cagar no rabo, qualquer coisa variada, qualquer coisa bizarrada, né. Então, algumas questões muito minuciosas sobre o que virou, né? Aí é cristão não praticante, não. A Santíssima Trindade assim impõe a cristandade, ou que categorizou cristandade, que categorizou messianidade, que caracterizou messianidade sistêmica, independente de raça, e o que acharam estabelecer. Racismos tais quando, além de matarem e verem valor moral de transferir a crucificação, é o valor, o desmoral, é o valor desmoral de apontar a não aceitação, a inconveniência, a incredulidade, o que não categorizaram como raça, que acharam racistas totais, quando em dados momentos entre tempos e não necessariamente entre tempos, como é que vocês fizeram templos e antitempos, sobre a igreja corpo a quem levantar paredes e datar ali, virar um pacote de maioria, qualquer merda, que num dado momento, segundo depois da explosão, leite derramado de qualquer coisa assim, justifica-se porque alguma coisa gera um tesão de trabalho organizado, né? Mas esse segundo é outra coisa, né? O que é interprimeiros, auto-originados, autodesoriginados, aqui desautotrofíveis ou deseterotrofíveis, né? Ou interpró, laico, ortodoxais, laicos, perguntemos, né? De dois unilaterais constantemente um bi, a quem justifique o nascido pró-elementar, né? Autocriado e intercriado, que é redentoramento, colocado, né, perpetuado, ou assim se fez, né, justificar perpetuado, e o que é espírito santificado corrente, como de fato
a trega efetuada, efetivada do que vira Pai, Filhos e Espírito Santo, a impostação da Santíssima Trindade, percebida a todos os modos e colocados, né? Fazê-los cegos, como em que momento fazê-los enxergados, mas não se tornam subprodutos de arrastados. Quando fracassados aos seus corpos, prostituídos e bizarrados, quando acham que aparentemente, né, se tornam expectativados. Olha, isso aí fode que é uma beleza da Cuba, que está constantemente novinho. Que o novinho está longe de ser atribuído a, né, não desbravado, não erosado, erosido, não corrosivo, qualquer, não polizado, pejorativizado, e sim como os delinquentes de trânsito, desejados para que sejam menos experimentais, acatados como virgens que podem se auto-justificar pela pouca experiência, pelos instintivos, pelos lógicos, serem acatados pelas sistêmicas como os prioritários das filas, os delinquentes, a quem os delinquentes ou os não saem do 24, ou hermafroditas, que não limpa a bunda nem unilateral, e querem essa jogada no tempo, inclusive, de renascer ou justificar a elementaridade de ativo e passivo, de dizer que não tem responsabilidades tais, né? Entre constantemente a esse, né? Para esse a gravidez não é doença como aquele também, a desgravidez do outro, a intergravidez meio grávidos. Como é que faz com as licenças maternidades? Caso meio grávidos, todos relativistas, não come, não caga e não fode. Se tornam algumas coisas, porque se parar de trabalhar, se fingir de trabalhar, mais ainda estupram-se. Se colocar entre as mesmas famílias, já comeram, ou tem sistemas de vingança tal, e se antes também tem que comer. Nós temos o sistema variado, caso fossem, né, revelados, sagrados ou qualquer coisa assim, já que entre incestados, assim apontados, né, que se fazem matérias-primas. Então, sobre determinada questão, no que é diária, né, do que fica em instituição auto-intitulado celibatário como santificado, cada momento ele é o assexuado, ou ele é o bi, ou ele tem o direito assim cientificizado. Fizeram-se, né, alguns que já tem tanto conhecimento, tanto, né, não sai do lugar, chegou à conclusão que não sai do lugar, e tem tanto, coitadinho, ele é totalmente humilde, mas ele está sobre a relatividade maior, de fato que bem se imposta sobre a diária de esforço, que justifica mesmo o esforço físico, o esforço genético, como eu coloquei, paradoxa hipertrofível, paradoxa genética, a responsabilidade da mudança quando isso desconfigura totalmente o corpo, e o que é mesmo reconfigurar, que é constantemente, como assim está sendo destituído de estar multi-institucionalmente, né? Ou se estivesse multi-institucionalmente muito magro ou muito gordo, aqueles que ali só querem cu e bunda, né, que estão com o bolso cheio e outros arrastos que podem pagar o que ficou mais sacrificado, não são aceitos, auto-intitulados ateus ou nem quadrúpedes, que raramente respondem, né? Pra fuder eles estão sempre prontos, mas ali, ó, degenerativo na cabeça, degenerativo, não tem um braço, não tem uma perna, não entende as bases, mas se for pra fuder, mas no trabalho, né? No trabalho ali ele só senta. Onde é que ele não só senta? E ele inferniza, e ele é o deficiente de alturas, baixuras. E o que são alturas, baixuras, né? Quando estimulado é a lateralidade, quando alto e baixo entre andares sem elevadores, elevadores sem andares, né? Os fracassos dos andares, inclusive, né? Quem pinga bosta, né? Quem pinga bosta no de baixo, quem chupa, né? Que com bomba até eles, aquela bomba, essa bomba ali, quem bombou, subbombou, né? Que tudo geralmente é entre o ato corporal e entre deixados, ditos, não explicados, mais avançados. E aí? Mais avançados para quê? Né? Mais avançados como se fossem mais futurizados. Mas vieram antes e depois, mas para quê? Mais levantar o braço ou abaixar o braço? Mas enfiar no cu e sair do qual? Qual é o tesão
regenerativo, imortal, que eterniza o platô matematicível monótono, fracasso monoteísta, ou as máximas também já estadas, que você fecha o cu, ou você abre o cu, que é sobre todas as probabilidades que já tem, né? Tem a ordenação, pode trazer um outro infinitivo, mas que infinitivo básico fazem perante a linearidade quando leis ainda exatificadoras, em dado momento, também protecionizam alturas, né? Vertico-horizontalidades, vamos assim dizer, não é? Horizonte, verticalidade, nasce vertical, né? A coisa trunca, perguntemos sobre o que vira, né? Revelação de fato, né? Aparentemente adestrada, né? Que não precisam de habilidades retardadas, inclusive das escolas absurdamente caras, né? Passam a ser, como é que é, estimulado caso a guerra chegasse, eles têm que aprender a driblar, né? A driblar isso aqui, não estar sobre bases, ou responder assim ao assado. Perguntemos perante saúde e doença, né? A responsabilidade dos buracos aos bis nem todos, artigo definido para satirizar o cu total, ao chamar o cu total, eles bem se desenvolve ao cu da frente, ao cu de trás, ou mal desenvolve, né? Quando mandar tomar no cu é lucro, é o que busca, ou de fato que não se resolve totalmente, sendo que não querem ser gravídicos de forma nenhuma. Quem carrega o bucho entra o cu da frente e o cu de trás, e quem não carrega ou diz não carregar, entre os quem adotivos de Cristo e os Josés, né? Os cornos entre as putas, quem justifica são as putas ou os viados correntes de intercornos passivos, acreditados bons de foda pra caralho. Pra que momento tantas armas, tantas bombas, se constantemente, se tivessem os imperativos a pé e de peito aberto que eu tô mostrando, que arma que eu tô levando? Que é que o gogó é impostação total, independente de gogó, de todo o sistema sensorial que antecipa, que justifica como ouvido, e não tem ouvido e tá pagando com o cu por quê? E que também costumam bem pagar, ainda vê vantagem em muitos assim. Então que questão as coisas, né, de causa e efeito, aí se torna crente, mas esse é crente, aí não tem como crente, paradoxo do crente descrente, quando botar entre crente e cristão, né? Entre o crente ao paradoxo do protestante, quando carteira assinada, dízimo, receita, desvio de verbo, cada igreja em cada lugar, caso tivessem cu para justificar, aterrissagem revelatória, milagre real, paradoxo da revelação, os maiores reveladores de revelação de ninguém, desde que o tempo do destempo, e se o tempo fizer tempo, no tempo de Jesus, do destempo dos tempos, não vai ser tempo. Se for astronomicamente, não vai ser tempo. Porque como que astronomicamente instrumenta fora do astrologicamente, se for astrologicamente, não vai ter tempo. Se implicar que fode é bonito e tem força, é o demônio. Que eles intitularam bom de foda pra caralho. Então o que é a prestação? Né? Padres, pastores, né? Todos eles, né? É o paradoxo das igrejas fazendo aquilo que a complexidade, embaixo da aba da complexidade, quer fuder, comprar tudo, adquirir tudo, que ganharam ter direito ao penitenciamento. E quem é que tá lá no tesão do penitenciamento, do antipenitenciamento, na fila de que aquilo ali é o melhor para se fazer, né? Vai lá fuder com ele ou pagar para ele para depois atingir o status tal, que é o melhor negócio que tem, é montar uma igreja. E pode montar uma em cada lugar, inclusive que é a igreja de ninguém ou é igreja nenhuma, né? Então são não e sim, fazem tudo ou testam tudo, que também não entenderam nada, quem se decifre, né? Sexualizados de conforme, né? O automasturbatório, a pegarem um montante entre deficiência dos orais e os anais, a quem justificaram quando precisam, né? Perpetuar o teste, perpetuar usar os genitais, né? Entre virginais, desvirginais e estupradores, assimétricos, né? As inconveniências do pequenininho ao grandão, sobre a linearidade do que acharam, infinitivar, né? Encher a barriga entre, né? Os sentidos achados que ficam, né?
interemparedados fixos para que eles embarrigam no meio. E acho que essa infernização purgatorizante não tem impostação que num dado momento entre sol, entre noite e dia, entre frio e calor, né, a prestação diária do que ainda deixou acontecer, como casa, rua e trabalho. Assim mais acidentado, porque assim ainda acidentado, porque ainda assim unilateralmente acreditada se tivesse, né? O problema é o outro que tá jogando na cara dele, o problema é que o outro que tá ameaçando, que o outro tá botando terror sobre ele entender a auto-morte e vida, de entender, né? De achar coragem até num dado momento para quebrar aquilo que ele não tem, ou que nunca viu, ou fazer o que é sumir do mapa antes, de criar situações inafiançáveis, como respondem a acidentar parasitologicamente, se fuder em tudo quanto é lugar e estarem fartados, por que não logo infartados, de culturas absurdamente descabidas, não preventivas, não curativas, não saudáveis, e ainda maioria carinha de ninguém sacrificadinho. A feiura é uma desgraça e são mais impostadores de que o outro nunca seja belo, que se tornou os belos, já que belo também mais prostituído, o que vira o tesão do belo, a carne que expõe, né? O músculo não sacrificado, ou a carne boa de pegar, aqueles que deixam pegar e sacudir, que respondem bem ao sexo para ganhar, né? Muita mercadorização. O que é baixar a mercadorização? Diamantável, auriferado, tirar a roupinha das festinhas, sabendo que a maioria transita muito bem peladinho, inclusive nas redes sociais, com cara, com cu, com qualquer coisa, para dizer o que é que vocês fazem. Por que vocês não estão repetindo o mesmo peladinho no outro dia, se não tiver vestido de pedofiliazinha, de algeminha, de igrejinha de anti-igrejinha, de medicina de anti-medicininha, ainda que num dado momento a ousadia e a beleza, mas constantemente levar para a rua a violação do curto, do decote, do não sei o que, e o que de fato é bonito e virou livre, e livre para todos, e de fato bizarrado, que é para ser mesmo é de fato pelado, ainda que o que é justificar a beleza das coisas e andar mesmo com o cu preguiado, né? O batom bem vermelho, botar na boca dos rapazizinhos, botar maminha neles, tem uns que tem umas pirocas na mama desse tamanho, entre as barrigas desse tamanho, de tanto tomar pica no cu, ou mesmo querer, ou mesmo são tão sátiros, mas que viram a própria gravidez psicológica, né? Que é o problema da barriga, da cintura não trabalhada, do quadril livre para fuder e encostar. Quando a prensa de carga, quando que não é prensa de carga, né? Prensas de cargas descabidas perante de fato as curvas bem complexas para se justificarem e terem constantemente prévias de limite perante a qualquer limiar de força. Entre explosão a quem morre, né? Até que sob determinada arrancada morreu, foi trágico o acidente, mas a morte, a dor ficou para quem fica, a dor ficou para quem fica, né? Quem são convidados a olhar coisas abruptas, né? Entre os que vêm e vão, e transferir isso e justificar, até que quando isso vira um câmbio de convite, já que eu falei que a maioria do meu tempo eu não estive diretamente conectada a nada disso, meu sistema premonitivo e autoblindado, né? Não é, e dizer que isso é, né, inexperiência, desqualificação, tem que ter o combo, o que é não ter estado entre as máximas do sacrifício e da miséria, como da fome, porque esqueceram de parar de fuder, de limpar a bunda e tirar esse bando de demônios da minha reta. Estão colocando uma pauta desses imundinhos cênicos totais. O que é a gente limpar mais ou menos isso aqui, ó. Passa mais ou menos um sanguinho assim na bosta e no molho pardo. Vou ver como é que isso aqui dá pra aproveitar. Pega o pincelzinho paleontologizante pra gente cutucar só mais um pouquinho entre deixados e perdidos, no momento, né, animais, né,
aterrizados e bem expostos para interagir leite, comida, que fosse carne e as sementinhas, até nem tantas profundidades, o que acharam poder fazer, o que acharam poder apontar, o que acharam, né, não serem responsáveis em exatas, quando a receita é mesmo muito alta e traz verdades absolutas perante arbítrio e usufruto, e que num dado momento nem arbítrio nem usufruto, porque implica em se tolerar autossustentáveis, auto-observáveis. Se você não auto-observa e não luta pela sua singularidade monoteísta, que é o meu caso, e que é o caso da Santíssima Trindade, que não é uniforme, que se tornaram uniformes de rabo para cima, arrastar algumas conveniências, comer, cagar e fuder dentro das suas casas, ou nem fuder dentro das casas e sumir do mapa, que é assim que algumas coisas devem ser melhor apontadas. Então querem apocalipses constantemente agudos, que são assim as festinhas constantes das reações, né, por fibras subatomizadas sobre o que infernizam diretamente dentro de trabalhos aparentemente simples, aparentemente não complexos, aparentemente sustentáveis, aparentemente reformáveis, aparentemente revolucionários, aparentemente estáticos. Né? O que é a racionalidade? Quando a racionalidade adestra, despacha, aparentemente alimentados, aparentemente uniformizados, aparentemente, né, utopicamente acreditados, aliançados. Se a pauta a gente não pode se baixar demais a bunda, a coisa vira, né? O outro tronado, o que se faz insubstituível? O que faz substituível segundo, né?